Uma situação muito comum é quando o pai falece, deixa o imóvel para os filhos e a família continua usando esse imóvel normalmente por anos. Mas quando surge a necessidade de vender, financiar ou regularizar a documentação, aparece o problema. O imóvel ainda está no nome de quem já faleceu. E aí vem a pergunta que muitas pessoas fazem: precisa mesmo fazer o inventário? Meu nome é Emily Santos, sou advogada especialista em inventário, sucessões e planejamento patrimonial. E hoje eu quero explicar de forma clara o que é o inventário, quando ele é obrigatório e por que adiar esse procedimento pode gerar muitos problemas no futuro. Quando uma pessoa falece, ela pode deixar diferentes tipos de patrimônio. Pode ser um imóvel, um carro, dinheiro em conta, investimentos ou até mesmo participação em uma empresa familiar. Muitas famílias acreditam que se todos os herdeiros estão de acordo, não existe tanta urgência em resolver isso. O problema é que, do ponto de vista jurídico, os bens continuam no nome da pessoa que faleceu até que seja feito o inventário. E isso acaba gerando várias dificuldades práticas. Por exemplo, não é possível vender o imóvel, não é possível transferir um veículo, pode haver bloqueios de contas bancárias e, em alguns casos, começam a surgir conflitos entre os próprios herdeiros. O inventário é o procedimento que serve para identificar e organizar todo o patrimônio deixado por uma pessoa que faleceu. Nesse processo, são levantados os bens, as dívidas, quem são os herdeiros e como será feita a divisão da herança. Depois disso, é feita a chamada partilha, que é a transferência legal desses bens para os herdeiros. Só depois dessa etapa, cada herdeiro passa a ter formalmente a sua parte do patrimônio. O inventário é necessário sempre que a pessoa falecida deixa algum tipo de patrimônio. Isso inclui, por exemplo, imóveis, veículos, dinheiro em conta bancária, aplicações financeiras e participações em empresa. Mesmo que exista apenas um bem, como um único imóvel, o inventário ainda assim precisa ser feito. Sem esse processo, os herdeiros não conseguem regularizar a propriedade desses bens. Na prática, muitas famílias acabam adiando o inventário por anos, às vezes porque todos estão de acordo ou às vezes porque ninguém quer lidar com o processo naquele momento. Mas isso costuma gerar problemas mais tarde. Um exemplo muito comum é quando os herdeiros querem vender um imóvel. Eles encontram o comprador, negociam o valor, mas descobrem que não pode concluir a venda porque o imóvel ainda está no nome da pessoa que faleceu. E então o inventário precisa ser feito de qualquer forma, muitas vezes em um momento de pressa ou de necessidade. Muita gente também não sabe que o inventário pode acontecer de duas formas. Em alguns casos, ele é feito em cartório, de forma mais rápida e prática. Isso é possível quando todos os herdeiros estão de acordo e as partes são capazes de assinar o procedimento. Se houver um herdeiro menor de idade, o inventário ainda assim pode ser feito em cartório, mas com a participação do Ministério Público, garantindo que os direitos desse menor sejam preservados. Quando existem conflitos entre os herdeiros ou situações que exigem uma análise mais detalhada, o inventário ele precisa ser feito pela via judicial. Na prática da advocacia, é muito comum ver famílias que deixam essa questão para depois e acabam enfrentando diversas dificuldades, anos mais tarde. Às vezes, o imóvel fica irregular por muito tempo. Em outras situações, surgem conflitos entre os herdeiros justamente porque a divisão nunca foi formalizada. Um erro muito comum é a família continuar usando os bens normalmente e acreditar que isso resolve a situação, mas juridicamente o patrimônio ainda pertence à pessoa que faleceu. Isso significa que qualquer decisão mais importante, como vender, transferir ou regularizar esses bens, depende da realização do inventário. Em resumo, o inventário ele é o processo que organiza o patrimônio deixado por quem faleceu e permite a transferência legal desses bens para os herdeiros. Ele é necessário sempre que existe patrimônio, mesmo que seja apenas um único bem. E adiar esse procedimento pode gerar dificuldades futuras, especialmente quando surge a necessidade de vender ou regularizar algum bem. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor questões envolvendo a herança, patrimônio e organização familiar, vale acompanhar o canal. E lembre-se, cada família tem uma situação específica, então essas questões sempre precisam ser analisadas com cuidado.